Boa noite, Eva. Deixa eu escrever aqui, desbloquear chácara coronário. E aí, tudo bem? Como estão as coisas? Seguimos na vivência? Boa noite, Vera. Boa noite, Jéssica. Esperar o pessoal entrar. Então, hoje nós vamos falar sobre o chácara coronário, que fica no topo da nossa cabeça. Que saudade que eu tava de vir aqui. Já fazia uns 5 dias que eu não fazia live, né? Ah, isso me nutre muito. Nossa. Boa noite, Cassandra. Boa noite, pessoas maravilhosas. Como vocês estão nesta segundona? Em casa ainda? Seguimos em casa. Eu vou trazer um teste. Primeiro a gente vai começar fazendo um teste, como eu sempre faço. E aí, depois que eu fizer o teste, daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contexto geral do chácara coronário, tá? Pra quem, eu acho que não tem gente nova aqui, talvez a Jéssica não tenha participado das outras lives que a gente fez, mas a gente fez... Quantas lives? Foram 4 semanas seguidas de lives, né? Mais 6 semanas seguidas de lives, falando dos 6 chakras até o chácara do terceiro olho. E tinha faltado realmente o chácara coronário, mas como aconteceram essas questões que a gente vivenciou, aí está ainda vivenciando nos últimos dias, eu decidi postergar um pouquinho, mas fiz a votação lá no nosso grupo do Telegram e senti que o pessoal queria que voltasse. Então, eu sempre tô pelo que vocês sentem, pelo que vocês querem ouvir, né? E não pelo que eu quero dar. Então, voltamos aqui. Então, essa semana a gente vai estar trabalhando... Ah, legal, que o cardíaco foi maravilhoso, né? Nossa, eu quero repetir. Eu acho que eu tô pensando em repetir, de repente, nas próximas, né? Claro que semana que vem e as próximas 3 semanas eu vou estar bem comprometida por conta da mentoria, que a gente vai ter aula 2 vezes por semana, vai ser bastante coisa. Mas eu quero pelo menos fazer uma vez por semana, a gente poder falar um pouquinho sobre os chakras, continuar mantendo, né, essas meditações que são tão boas, tão legais. E, enfim, aí seguimos, né, pra gente poder trabalhar aí o chácara coronário hoje. Então, se vocês não têm uma caneta, convido vocês para pegar uma caneta, um papel ou alguma coisa para vocês anotarem quantos vocês vão fazer de acertos ou não, né, em relação a esses... Eu vou falar 8 coisas aqui, tá? Deixa eu baixar um pouquinho o volume, porque senão é muita informação vibracional chegando para vocês. Então, a gente vai falar sobre 8 sintomas que podem gerar aí um desalinhamento desse chácara coronário. Antes da gente começar a falar, eu quero lembrar que o chácara coronário, ele é um chácara que ele é muito desafiador. Eu acredito que pouquíssimas pessoas que estão vivendo no planeta Terra têm ele 100% alinhado. Então, aqui, o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, né? A gente vai entender a dimensão que ele está bloqueado ou não, né? E não, talvez, se ele está bloqueado ou não, que nem a gente fez com os outros chakras. Porque o chácara coronário, ele é um chácara que ele é muito desafiador, a gente não tá com ele bloqueado. Só se a gente é um mestre já bem desenvolvido, uma monja, né? A gente vai ter ele mais desbloqueado, caso contrário é bem desafiador. Oi, Renato! E aí, então, vamos lá. Então, primeiro sintoma de que eu tenho esse chácara bloqueado. Eu não acredito em Deus. Ou eu não acredito em experiências espirituais. Eu tenho um sentimento, quando alguém fala pra mim que viveu super experiências espirituais com alguém, quando alguém fala pra mim que, sei lá, teve uma meditação e foi pra outras dimensões, né?
todas essas questões ligadas ao espiritual, quando eu ouço alguém falando isso e eu olho e falo, meu, impossível, eu duvido disso, eu não acredito, eu passo a viver a minha vida de uma forma descrente, eu tô com esse chakra bloqueado. Eu falo muito que quando eu tava nesse meu processo de despertar, eu passei por um momento em que eu meio que virei um pouco ateia ali. Acho que foram uns 3 meses em que eu tava bem inconsciente. Justamente quando eu comecei a trabalhar minha espiritualidade, né, eu não conseguia me reconhecer mesmo como espírito. Eu cheguei a me afastar muito de Deus, do Criador, e eu acho que isso é um processo natural de quando a gente está despertando. A gente começa a duvidar de tudo porque a gente não sabe mais no que acreditar. Então, eu lembro que pra mim foi um processo bem desafiador. Eu lembro até que eu tinha um namorado que ele era ateu, e eu acabei com ele porque ele era ateu. E eu, ele era o amor da minha vida, assim, na época. E eu lembro que eu sofri um monte porque eu falava não, porque eu acredito em Deus. E aí, logo depois, lembra, o julgamento traz uma experiência, né? Se a gente não... O julgamento, ele é como se fizesse uma pergunta. Por que aquela pessoa age daquela forma, né? E aí foi assim, porque eu acabei com ele por conta disso, de uma decisão dele, né, que não teria nada a ver. E aí eu acabei passando por uma experiência de não acreditar em Deus. E foi assim, foi muito perturbador na época, assim, foi bem difícil. Então esse é o primeiro sintoma, não acredito em experiências espirituais, não consigo acreditar em Deus. Se eu tenho esse sintoma, ele é um deles. Segundo, eu não consigo me sentir parte do todo, eu não me sinto pertencente. É como se eu não conseguisse entender qual é o meu propósito de estar aqui na Terra. Geralmente não, né? Quase sempre. A maioria das pessoas aí, vamos pôr, agora as pessoas estão despertando, né? Com toda essa mudança planetária. Mas grande parte das pessoas ainda está na ilusão da separação. Então a gente não consegue se sentir pertencente, né? A gente não tem clareza do nosso propósito aqui na Terra. A gente não entende quem a gente é. Então... todos esses sintomas, tipo, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, quer dizer que eu tenho esse chakra aí bloqueado, obstruído, desequilibrado. Terceiro sintoma, eu vivo no automático e eu tenho uma desconexão com a vida. Sabe aquelas pessoas que estão sempre cheias de estímulos, que não param nunca, que estão sempre fazendo um monte de coisas, que trabalham, depois do trabalho vão, sei lá, pra faculdade, depois voltam, elas viram no automático, no final de semana elas usam para poder, com vícios, para poder sair desses padrões, né, mas elas estão sempre no automático, elas não param nunca. Então, é como se eu olhasse pra minha vida e dissesse, é isso, eu tenho que trabalhar, pagar minhas contas, eu não consigo ver algo maior, então eu tô sempre nessa desconexão com a vida, sempre olhando para todos os setores de uma forma, setores eu falo que são áreas da nossa vida, né? Então eu olho para aquela área da minha vida e falo, não, nada a ver, é assim que tem que ser, se meu relacionamento não deu certo é porque ele não tem que dar, eu não questiono nada, eu tô sempre no automático, acreditando que tem que ser assim, que eu não tenho que, se eu tô doente é porque eu tô doente, eu aceito tudo como é. Então esse é o terceiro sintoma. O quarto sintoma são pessoas que são muito vítimas, que são muito pessimistas e que têm baixa expectativa sobre tudo. Então, se eu não consigo me colocar como protagonista da minha vida, eu tô sempre reclamando de tudo que tá acontecendo comigo, né? Eu olho, sei lá, para um trabalho e eu digo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Realmente eu não consigo confiar nessa força divina, porque eu não acredito nela. Então logo eu vou ter um sintoma de pessimismo, eu não consigo confiar na vida, né? Eu vou estar sentindo realmente essa sensação de tipo, que droga, a vida é uma droga, olha só tudo que acontece comigo, olha o que tá acontecendo comigo. Então eu vou ter essa sensação de pessimismo na minha vida, eu vou me colocar como vítima. Então esse é o quarto sintoma. Primeiro, não acredito em Deus. Segundo, não consigo me sentir parte do todo, não me sinto unidade. Terceiro, vivo no automático, né? Tô sempre fazendo um monte de coisa. Quarto, pessimista, né? Sou vítima, tô sempre com baixas expectativas. Quinto, medo de se conhecer. Quando as pessoas... Nossa, eu pego muita gente pra atender assim. Muita, mas muita. Acho que 98% das pessoas têm crenças de medo de se conhecer. Então percebam se, às vezes, a resistência de, às vezes, fazer um teste, sabe? A gente tem um testezinho lá pra gente fazer de autoconhecimento, trabalhar uma questão ali
e a gente tem medo de abrir, a gente tem medo de olhar, a gente tem medo de se conhecer, né? Esse é um sintoma muito típico de quem tem o chakra coronário bloqueado. A gente tem medo de olhar para as nossas sombras, a gente tem medo de se conhecer e não conseguir sair dali. Só que é justamente o contrário, porque quando eu coloco luz na sombra, a luz ela ganha sempre, né? A luz ela acaba com a escuridão, ela acaba com as trevas, né? Isso tem na Bíblia, inclusive. Então, quando eu fico buscando não me conhecer, eu vou dando mais vazão pro medo entrar em mim e me aprisionar dentro dele. Então, por que medo de se conhecer? Justamente por conta de as pessoas têm medo de descobrir coisas que elas não gostam dentro delas. Só que essas coisas que, na verdade, elas não gostam dentro delas são apenas coisas que elas aprenderam quando elas eram crianças e que hoje dominam a vida delas. Então, quando eu começo a olhar para essas questões, dissolver e entender que o meu maior propósito na Terra é eu entender que eu sou filha do Criador, que eu sou semelhança, que eu sou imagem e semelhança dele e que eu mereço viver o melhor da vida, quando eu consigo me conhecer, tratar todas essas sombrinhas, limpar essas sujeirinhas, eu consigo ascender. Só que existe um processo para isso, que é o processo do despertar, né, que eu falo, e que vai ser preciso várias práticas, meditação, enfim, várias coisas para que eu possa chegar lá naquele lugar. E muitas vezes eu não estou buscando, né, eu tenho medo de buscar me conhecer, porque esse caminho ele é desafiador, porque a gente vai olhar para as nossas curas, a gente vai olhar por coisas que a gente realmente fez pra alguém e a gente sente culpa, fez pra gente mesmo e a gente sente culpa, vai ter que perdoar pessoas do nosso passado que a gente não quer perdoar. Então, esse trabalho ele é um trabalho que exige muita força de vontade para que a gente possa colher os frutos lá no final. Então, esse é o medo de se conhecer e eu pego muita gente que tem isso. Eu acho que a maioria das pessoas tem. Eu tive muito isso. E eu falo que é muito desafiador a gente se pegar no colo e se ouvir, né? A gente se pegar no colo e começar a ouvir tudo aquilo que existe no nosso coração, que não tá legal, que tá doendo, né? Às vezes é melhor ignorar, engolir o choro do que falar para as pessoas, do que se falar, do que conversar consigo mesmo para falar aquilo que tá sentindo. Então, esse medo de se conhecer é muito típico. 6º sintoma. Sabe aquele barulho da mente que não para um minuto? Aquele barulho que fica. A gente senta pra meditar, ou a gente senta pra, sei lá, ver televisão e a nossa mente fica falando com a gente o tempo todo, né? Essa coisa da gente não conseguir lidar com os nossos pensamentos, se tu tem uma mente que é muito, muito ativa, que não para um minuto, que tá sempre em movimento, é porque tu tem dificuldades com o chakra coronário. Então, barulho da mente muito grande, dificuldade para meditar, dificuldade para estar aqui, sintomas de ansiedade, né? Eu falo que essa confusão mental, esse peso mental faz com que eu tenha o chakra coronário bloqueado. 7º sintoma, o meu relógio biológico está atrasado, né? Eu tenho dificuldade para ir no banheiro, eu tenho muita insônia, eu tenho dificuldade pra me sentir bem com a minha energia, eu tô sempre me sentindo sugado pela energia das pessoas, então eu sou aquela esponjinha energética, sabe? Em que eu vou nos lugares e daí eu chego em casa, eu tô pesada energeticamente, eu tenho dificuldade pra dormir, ou eu durmo demais, ou eu tenho dificuldade pra dormir, e eu tenho problemas com o meu relógio biológico, porque eu vou falar depois sobre isso, mas a glândula pineal, que é a que rege esse chakra, ela controla realmente o nosso relógio, o nosso sistema, tanto o nosso humor quanto o nosso sono, né? Ela regula todo o nosso sistema. E quando a gente não tem esse chakra bem trabalhado, a gente vai ter dificuldade para dormir, para ir no banheiro, a gente vai ter alterações de humor muito bruscas. Então, todas essas questões vão estar sendo ativadas aí de uma forma desequilibrada no nosso bem-estar. Então, isso é um sintoma de que eu tenho esse chakra bloqueado. 8º sintoma. Aí o que é mais relacionado a doenças. Então, assim, se vocês conhecem pessoas que têm mal de Alzheimer, problemas e doenças no cérebro, então epilepsia, eu sei que é uma doença no cérebro, todas essas doenças relacionadas, né, a própria ansiedade, realmente também vai ter a ver com essas questões do cérebro, né? Tudo aquilo que é gerado no cérebro. Então, tanto essa questão de o que é a ansiedade, né? Ela é quando eu tô sempre buscando o futuro.
Eu tô sempre ansiando pelo futuro. E o que é a culpa, né? Ela é coisas do passado. Então, tudo isso são doenças mentais que a gente traz no nosso corpo e que a gente acha que é normal porque todo mundo tem, mas na verdade não. Isso não seria uma coisa normal. Não é normal a gente sentir culpa, não é normal a gente ter problemas com perdão. Isso é uma distorção, né? É algo que não é o equilíbrio. Então, todas essas doenças, problemas mentais que a gente tiver, vão ser desalinhamentos no chakra coronário. Então agora eu falei os 8. Vou falar de novo para quem entrou agora. Eu vi que uma menina, a Kátia, entrou agora. Vou falar de novo então. Primeiro, vai dizendo para mim quantas vocês conseguiram aí, quantas vocês têm ou quantas vocês não têm. Eu não acredito em Deus, não consigo acreditar em experiências espirituais, tô sempre muito no mental. Segundo sintoma, não consigo me sentir parte do todo, não consigo me sentir pertencente ao todo. Terceiro, vivo no automático, tô sempre correndo de um lado para o outro, não consigo me conectar com a vida, tô sempre fazendo um monte de coisa, não paro para realmente viver ali o que está acontecendo no presente. Quarto, sou muito pessimista, tenho baixas expectativas, me acabo colocando como vítima. Quinto, tenho medo de me conhecer, né? Tenho medo de buscar o autoconhecimento, fico meio assim, aparece uma mentoria aí de autoconhecimento, já corro, não quero fazer. Sexto, barulho muito grande da mente, então não consigo meditar, eu paro, minha mente fica falando o tempo inteiro comigo, isso também é um sintoma. Sétimo, relógio biológico atrasado, sensação de ser sugado energeticamente pelas pessoas, por espíritos, obsessores, por energias densas. E oitavo, problemas e doenças da mente. Então, se eu sou muito ansioso, se eu tenho algum tipo de problema como epilepsia, essas questões mesmo relacionadas ao cérebro. Fala aí, gente, quantas deu aí, que agora a gente vai começar a falar realmente do chakra coronário. E eu vou tentar deixar salva se Deus quiser. Quem perguntou ali? 5. São 8, né? 5. A Carol. Ai, a Carolina, gente. Eu dei carona pra ti no BlaBlaCar, né? Agora que eu me lembrei. Um pouco da segunda. Hoje toco mais no presente. 44. 4. 5. 5, 4. Quem tá com 50%, lembra que eu falo sempre que a gente tem que olhar e perceber que pode ser um sintoma de um sintoma do outro, não necessariamente a gente vai estar 100% com esse chakra, a gente pode estar com ele, mas ele pode estar relacionado a outro. E como eu falei, esse é o chakra mais desafiador de todos. Eva, só tem um, gente. Tá muito, muito bem, hein? Caraca, tá evoluída. Evoluída não, né? Nada a ver isso aí, porque não existe essa coisa de mais evoluída ou menos. Mas tá muito bem liberada. E uma coisa importante a gente lembrar, que os chakras, eles vão sempre se abrindo e fechando. Pensa em um monte de flores, né? A gente tem 9 flores aqui, 7 flores aqui, que são os principais. A gente tem milhares de chakras, mas os principais... E pensa que eles estão abrindo e fechando conforme as nossas experiências. Então, se hoje eu passei por uma experiência que me deu muito medo, pode ser que eu vou fechar o meu plexo solar, né? Hoje eu tive uma experiência muito complicada ali com dinheiro, né? Eu gastei uma grana, eu vou estar com o meu chakra básico bloqueado, se eu sentir muito medo de perder dinheiro, medo. Então, assim, a gente vai ter que sempre ir olhando para eles e desbloqueando eles. Porque eu não vou abrir um chakra para sempre, né? Eu posso ter ele mais aberto, mas à medida da minha vida, eu posso ir bloqueando e desbloqueando, bloqueando e desbloqueando. Inclusive, quando eu fazia mais reiki, que eu fazia só reiki, quando eu fazia massagem, pra quem não sabe, eu comecei sendo massoterapeuta na minha vida do despertar. E aí eu ia fazer reiki nas pessoas.
e dava pra ver nitidamente, tinha um chakra que estava muito mais quente, muito mais desalinhado do que o outro, né? E aí no dia seguinte eu pegava a mesma pessoa e era exatamente o contrário. Então, tipo, por quê? Porque cada dia a gente vai estar manifestando uma situação, né? Cada dia a gente tá numa energia. Então, é bem legal a gente perceber isso para que a gente não possa cristalizar. Ai, meu Deus, o meu chakra sexual, ele é bloqueado para a vida inteira. Não! Eu posso estar com ele um dia bloqueado, um dia desbloqueado. E não tem nada a ver, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Então, agora falando um pouquinho sobre o chakra coronário. Em sânscrito, o nome dele é Sahasrara. E o que significa Sahasrara? Significa flor de lótus, 1000 pétalas de flor de lótus. Né? Eles falam, até eu quero ver se eu posto uma foto para vocês, porque essa semana a gente vai fazer umas meditações muito maravilhosas imaginando essa flor de lótus. Ela realmente, né, ela é uma flor de lótus que ela fica aqui na nossa cabeça. Pensem em uma flor de lótus com 1000 pétalas. É realmente uma conexão energética com o cosmos, com Deus, com o Criador muito grande quando a gente consegue abrir. E ele fica mais ou menos a uns 5 dedos para cima da nossa cabeça e ele vai estar ligado realmente aos nadis. O que são os nadis? Para quem não pegou, a primeira live que eu fiz, eu falei sobre o que era a aura e o que era os nadis, né? E os nadis, eles são como se fossem uns caninhos que ligam a nossa aura fica ao nosso redor, ela é a primeira camada no campo etérico, ela traz, entre a nossa aura e o nosso corpo físico, tem os nadis, são como se fossem uns caninhos em que a gente vai trocar a energia do externo com o interno. Então, quando a energia do ambiente não tá boa e a nossa aura tá desalinhada ali, a gente vai estar trazendo essa energia para dentro. Travou? Fala pra mim se travou. Então, só me falem se tá tudo bem pra eu continuar, que a Erika falou que travou. Continua? Tá. Então, falando um pouquinho sobre o chakra coronário no seguinte ponto. Tem um cara chamado Paul MacLean, acho que é Paul MacLean, que ele conseguiu entender através da neurociência que nós temos 3 cérebros. Então a gente tem o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele fica mais ou menos aqui atrás no nosso cerebelo. E ele é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Então, quando eu tô com fome, quando eu tô... todas as nossas necessidades básicas, sede, fome, sexo, medo, a nossa proteção, a nossa sobrevivência. Então, esse é o cérebro reptiliano. O segundo cérebro é o nosso cérebro límbico. Esse cérebro límbico, ele está muito ligado ao sistema do mamífero. Os mamíferos, os animais mamíferos, eles também têm esse sistema límbico. O que é o responsável pelo sistema límbico? Responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e pelas nossas reações aos acontecimentos. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu fiz e deu certo, eu continuo fazendo, e tudo aquilo que eu fiz e não deu certo, eu não quero mais fazer. Então, é como se fosse a forma que a gente foi domesticado, né? Eu falo que é realmente isso, através dos nossos pais, da nossa religião, das pessoas, dos nossos amigos, das vivências que a gente teve na nossa vida, a gente acabou sendo domesticado ali, e hoje a gente é quem a gente é por conta disso. E esse cérebro límbico, ele é responsável por isso. Porém, a gente tem o cérebro neocórtex. O que é o neocórtex? Ele é o maior que tem, ele parece até um intestino se tu olha, né? É o que a gente conhece como cérebro. E é nele onde existem os nossos grandes potenciais como seres humanos, que os animais não têm, que um cachorro não tem, né? Que é a consciência, que é a capacidade de pensar, que é a capacidade de entender as coisas, que é a capacidade realmente de a gente acabar com o instinto de sobrevivência, de ser refém dos sentimentos, de ser refém dos comportamentos que a gente tem hoje e passar a pensar e viver com a consciência. E a questão do coronário, o nosso chakra coronário, ele vai trazer muito essa ligação com o neocórtex. Quanto mais eu expando o meu coronário, mais eu deixo de estar ativando esse instinto de sobrevivência e mais eu vou me percebendo como ser divino, como um ser com consciência. Quanto mais eu crio consciência, mais eu vou desenvolvendo o meu coronário.
E eu quero trazer aqui uma coisa que quando eu estava escrevendo essa questão aqui, eu lembrei. Que é justamente que às vezes a gente acredita que as pessoas que não estudam espiritualidade, elas não vão conseguir desenvolver os chakras. Mas se tu olhar uma pessoa que ela usa muito a disciplina, que ela consegue lidar bem com tudo aquilo que acontece na vida dela, que ela não é reativa, ela não reage às emoções, e por mais que ela seja tipo um homem super bem sucedido, é porque ele tem esse chakra muito bem trabalhado. Né? Ele tem uma conexão, que ele ouve a intuição dele, ele abre um negócio. Então, não necessariamente eu tenho que viver espiritualidade para conseguir desenvolver esses chakras. Né? Eu posso seguir diversos caminhos para conseguir trabalhar esses chakras. Então, seguindo adiante, depois dessa explicação, ele é responsável, então, pela nossa conexão com o divino, né? Toda vez que a gente for querer ajuda ali, ele vai nos fazer com que a gente se sinta amparados. Então, quando eu não tô trabalhando com ele, quando eu tô com ele muito desalinhado, eu vou me sentir depressiva, eu vou ter muita solidão, eu não vou gostar de ficar sozinha, eu vou realmente me desconectar do cosmos, me desconectar desse centro que me alimenta, que me ampara. Esse centro ele também vai possibilitar que a gente faça viagens meditativas. Então, para quem medita, quanto mais a gente está meditando, mais a gente vai trabalhando o coronário, e isso vai fazendo com que a gente consiga ter experiências mais profundas. Então, para quem aí conhece o astral, né, a gente começa a se lembrar muito mais das nossas viagens astrais, a gente começa a ter muito mais, lembrar muito mais dos nossos sonhos, a gente cria mais essa conexão com essa energia divina. É como se a gente fizesse cada vez mais, construísse uma ponte entre a gente e a energia cósmica. É muito maravilhoso. Então a gente vai ter muita facilidade também para falar do nosso propósito, para falar do porquê que a gente está aqui na Terra. A gente vai ouvir muito a nossa intuição, então é como se tudo aquilo fosse fluindo de uma maneira muito rápida. Então vem a minha intuição, eu vou lá e faço, né? Eu falo que hoje isso tem me ajudado muito, assim, porque antes eu ficava martelando na minha mente, o que eu vou fazer agora? Qual o trabalho que eu vou ajudar as pessoas? E hoje eu simplesmente me conecto e aquilo vem. E é isso, sabe? É quando a gente consegue ir criando essa ponte, desbloqueando esse chakra, a gente vai se alinhando para uma vida bem longe do sofrimento. Porque o sofrimento, ele nada mais é do que uma falta de compreensão da vida, né? Eu falo que quando a gente entende que tudo que a gente está passando é o que a gente tem que passar para poder evoluir, a gente começa a abrir mão do sofrimento, né? Entender que, tipo, tá tudo bem como tá, como tem que acontecer. Então, esse chakra, ele não tem elemento, né? Todos os outros tinham. Eu encontrei numa literatura dizendo que o elemento seria o pensamento, mas a maioria das pessoas falam que ele não tem elemento e ele também não tem um mantra, um bija mantra, né? Lembra que todos os chakras têm Ram, Vam, Yam, né? E esse chakra, ele não tem um bija mantra. Justamente por ele ser um chakra muito mais elevado e ele tá muito fora, então ele não tem nada associado. Como eu falei, ele está associado à nossa glândula pineal, então ele reflete o que acontece. Eu recebo, né? Eu recebo a energia do cosmos, de Deus, do Criador, da tua religião, porque existe uma energia superior e, enfim, como for fazer sentido para ti. E eu recebo, né, essa mensagem através do meu chakra, que vai até a minha glândula pineal, que está no meio do meu cérebro, e vai refletir no meu chakra frontal. É como se ele subisse aqui e refletisse aqui na frente. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a ser processado pelo meu cérebro e vai vir para mim as respostas através de um pensamento ou de uma intuição. Então eu começo a realmente entender e trazer todas essas ideias através de intuição. De repente estou tomando banho, pim, vem uma ideia. Justamente porque esse chakra, ele vem, chega na glândula pineal, faz ali um processo, expande no frontal e desce para meu coração e eu consigo entender. Então, quanto mais a gente trabalha o nosso chakra coronário, também vai ser mais fácil da gente ir limpando e criando essa conexão muito fluida para receber as informações que a gente tem que receber para ir vivendo o nosso processo evolutivo aqui na Terra, né? Inclusive eu falo que quanto mais a gente trabalha o chakra coronário, mais a gente vai despertando. Despertando, o que é despertar, né? É a gente entender o que a gente veio fazer aqui na Terra, é a gente lembrar da onde a gente veio. Hoje a gente chega aqui totalmente inconsciente, então a gente não sabe quem é a gente acha que a gente é filha do nosso pai e da nossa mãe, que a gente, sei lá, é terapeuta, tem tantos anos,
e é todos aqueles nomes que as pessoas nos deram, mas na verdade isso são só papéis que a gente tem aqui na Terra e que a gente está. Por isso que eu falo, estou Marina, porque na verdade eu não sou a Marina, né? A gente é muito mais do que isso, nós estamos neste papel, né? Nós nem sequer escolhemos o nosso nome, né? Escolhemos as nossas crenças, não. Quem escolheu por nós foi os nossos pais, a gente simplesmente veio com isso através realmente de uma escolha inconsciente, né? De estar aqui na Terra. Então percebam que o despertar, ele vai nos trazendo realmente essa conexão e essa lembrança de quem a gente é. E é muito legal a gente entender isso, porque a gente vai entendendo, por isso que agora eu tô começando a lembrar de onde eu vim. Ah, entendi. Por isso que eu tô começando a perceber que eu realmente sou filha do Criador e realmente, cara, eu sou um ser divino e eu tenho que me amar. E eu tenho que sentir que eu sou merecedora de tudo. E que a única coisa que me impede de ter prosperidade na minha vida, de ter sucesso, de ter tudo, é porque eu não acredito que eu sou isso. Porque eu acredito que eu sou aquilo que os meus pais me contaram. E por conta disso, eu tô aqui, vivendo essa vida que eu criei eu mesma, baseado nas escolhas que eu fiz. E dei sim, dos sims que eu dei, né? Acreditando que eu era no que a minha mãe me disse, no que o meu pai me disse, né? Então, esse despertar, quanto mais eu vou abrindo o meu coronário, mais eu vou conseguindo entender exatamente essas conexões e recebendo realmente essas respostas, né? Essas informações. Então, até o que eu coloquei aqui é que a gente passa a ter uma consciência de que a gente é um espírito vivendo num plano material, num corpo físico, e não que a gente é um corpo físico com um espírito, né? A gente passa a ter esse entendimento maior. Também coloquei aqui que a gente eleva muito a nossa capacidade intelectual, então a gente começa a ter muito mais clareza dos nossos pensamentos, né? Começa a se abrir mesmo. Ah, por que eu penso assim? De onde que vem isso? Realmente eu começo a ter as respostas para tudo aquilo que eu trouxe. Eu vou falar dos cristais, vou trazer vários cristais. Se ficar em ponto zero isso ajuda a abrir, com certeza. Na verdade, o ponto zero, ele é o ponto de tudo, né? A gente começou do zero, né? E quando a gente consegue voltar para o ponto zero, é como se a gente conseguisse materializar as coisas de uma forma muito mais rápida. Tem um livro, inclusive, que se chama Limite Zero, e eu já estudei muito sobre isso, e não quero sair muito do tema, mas quando a gente vai cocriar alguma coisa, quando a gente vai pensar em alguma coisa que a gente quer materializar, a gente faz uma meditação, e aí a gente pensa, sente, lembra daquilo que a gente quer, se emociona, né, de olho fechado, e a gente entra em ponto zero. Porque no ponto zero, quando eu tô zerada, quando eu tô com ausência total de pensamentos, que eu começo a criar, realmente a materializar algo na minha vida. É no ponto zero. Enquanto eu não consigo me conectar de uma forma divina com o cosmos, eu não consigo manifestar e não consigo criar nada. Então o ponto zero, ele é isso. Tem vários livros sobre isso, depois eu posso te indicar, que eu li que são muito bons. Então, o que o chakra, como eu falei, o chakra coronário, ele é bloqueado por coisas terrenas. Então, qualquer coisa que tem aqui na Terra que te prende, né? Pelas coisas que nos prendem na Terra. Falo que são as ilusões que prendem a gente na matéria. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui é: o que vocês percebem que prende vocês às coisas mundanas? Que vícios são esses? Né? Às vezes a gente tem muitos vícios e muitos apegos e a gente não consegue se livrar deles. E é justamente isso que bloqueia a gente de conseguir abrir o nosso chakra coronário, né? Eu falo muito que as pessoas falam, né? A maioria das pessoas da espiritualidade entende que os sistemas impostos hoje pela sociedade, eles já estão entrando em colapso. Então, por que o coronavírus ele veio? Justamente porque a gente tinha que parar com esses sistemas, olhar para tudo que está acontecendo e rever essa forma de sistemática, né, do mundo, das pessoas trabalharem, de como as pessoas estavam vivendo, né, realmente eu falo que, nossa, a quantidade de pessoas que eu atendo que estão com depressão, que estão doentes, que estão com ansiedade, é muito grande, justamente por conta desse sistema, né, da gente estar cada vez mais preso às coisas mundanas, sem conseguir se equilibrar espiritualmente. Então, esse sistema aí, ele acaba realmente trazendo esse bloqueio do chakra. Então, quando ele está equilibrado, travou. Opa. Quando ele está equilibrado, travou, será? Me falem se travou.
que eu sei que tem muita gente fazendo live, né? Eu até tava com medo de fazer esse horário, que eu disse, eu vou fazer e vai travar. Vou seguindo até que ninguém me fale, porque a gente não tem muito tempo. Então, quando esse chakra tá equilibrado, a gente vai criar um estado de transcendência do material. Então, a gente vai passar a ter mais fé na vida, a gente vai ter mais paz, a gente vai sentir um sentido de totalidade. É como se a gente conseguisse realmente perceber um propósito muito maior na nossa existência. E quando ele tá alinhado, a gente não pega mais as energias pesadas das pessoas, né? Todas aquelas emoções que estavam acumuladas lá no nosso passado, falta de perdão, ressentimento, é como se a gente liberasse. É como se realmente a gente conseguisse se desapegar e se dissolver de todas essas energias. Então, para que a gente consiga realmente o equilíbrio do chakra coronário, eu preciso realmente ter muita força de vontade para ir trabalhando todos os meus processos de cura, né? Para olhar para as questões, para ir me autoconhecendo. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou alinhando, né, esse chakra coronário e vou tendo realmente uma ascensão, uma clareza e uma conexão muito grande com tudo. E eu falo assim que a sensação que eu sinto quando eu tô com ele bem trabalhado, e que claro, eu não acho que eu tenho ele super trabalhado, porque pelas coisas que eu estudei, são só mestres mesmos que tem, mas a sensação que eu tenho é de liberdade, é de tu poder ser livre, ser quem tu é, sabe? Quem tu é por dentro, que tu tem medo de ser. É isso, essa é a sensação que eu tenho, assim, quando eu tô nesse momento, né? E então agora os alimentos. Então agora eu vou falar como equilibrar. Então, os alimentos que são bons pra gente equilibrar, pra quem aí fez muita pontuação, eles estão relacionados com a serotonina. O que é a serotonina, né? Ela é um neurotransmissor que vai gerar bem-estar no nosso corpo. Então, ela vai regular o sono, ela vai regular o humor, o ritmo cardíaco, vai regular o apetite. Então, todos os alimentos que têm serotonina. Aqui eu coloquei alguns que até são, acho que é maçã, banana, pera, castanha do Pará, alho, alimentos brancos. Esses alimentos, eles ajudam muito para que a gente possa regular. São alimentos ricos também em triptofano, né? A banana tem muito triptofano. Outros alimentos também com alta fonte de cálcio, potássio e magnésio. Esses todos que eu falei também tem, tá? Então, eles são muito importantes para que a gente possa ter o funcionamento dos nossos ossos, dos nossos músculos e dos nossos rins, porque eles vão ajudar a equilibrar esse chakra coronário, tá? Deixa eu ver aqui mais. Eles também vão ajudar a regular a pressão arterial e principalmente o sistema imunológico. Então, se a gente está aqui trabalhando também para reforçar o nosso sistema imunológico, esses alimentos que eu acabei de falar aí, maçã, pera, couve-flor, batata, banana, eles ajudam muito também. Então, agora falando sobre os óleos essenciais, eu vou tentar deixar salvo para que vocês possam anotar depois. Mas eu também lembro que eu também vou enviar o e-book, que até já tá pronto. Vou enviar o e-book para todo mundo com essas informações que eu tô falando aqui para vocês, tá? Óleo essencial, cedro, jasmim, lavanda, alecrim e mirra. Esses são óleos essenciais que ajudam muito no chakra coronário. Inclusive, eu sempre falo, né, para pingar um pouquinho de lavanda no travesseiro, para quem tem insônia, ajuda demais para dormir. Deixa eu ver o que mais. O mantra não possui. Os cristais, para quem perguntou. Ametista, esse aqui que eu tenho é ametista até, ó. Essa aqui ela é um pedacinho de ametista, muito bom pra gente ter no corpo. Calcita branca, citrino, quartzo claro ou transparente. A selenita é muito boa, muito protetora, assim. Pedra da lua tá em vários chakras até. Topázio incolor e pirita. Esses são os cristais que eu mais percebo que são os mais comuns também da gente encontrar. E eles não são tão caros, né? Porque hoje em dia tem cristais que são muito caros e cristais que não são. Lembrando sempre que é legal a gente olhar para o cristal, a gente escolher ele, né? De uma forma intuitiva, a gente não comprar de qualquer pessoa, né? Às vezes tem uma pessoa na rua ali que tá ali vendendo, tu não sabe de onde veio esse cristal. Então, compra num lugar que tu realmente ressoa a tua energia com esse lugar. E sente como tu vai perceber a tua conexão com esse cristal. E também lembra sempre de energizar ele no sol antes de usar e fazer os comandos para que tu possa usar ele da melhor forma e mais elevada.
E aí agora falando então sobre as atividades que a gente pode fazer, ação, né? Porque eu falo que por mais que a gente esteja aqui trabalhando com espiritualidade, não adianta nada eu saber sobre espiritualidade se eu não agir, né? Se eu não entrar em ação, fazer alguma coisa. Então, coloquei aqui algumas dicas. A primeira delas é a gente, não sei se vocês conseguem isso, né? Isso é uma coisa que é difícil a gente conseguir fazer, mas poder ir no alto de uma montanha, sabe? Sabe quando tu vai no alto de uma montanha, talvez vocês já foram numa chácara, em que tu vai lá no alto e daí tu consegue olhar pro alto e perceber aquela imensidão. É como se tu conseguisse realmente se conectar com o todo, sabe? Tu começa a se conectar com o cosmo e com a terra, porque tu coloca teus pés no chão, mas tu olha pra cima e tu consegue fazer essa conexão. Eu lembro que quando eu pulei de paraquedas, né? Eu pulei de paraquedas há um tempo atrás com uma amiga minha, que ela queria comemorar que ela tava 3 anos que ela tinha feito a bariátrica. E aí eu fui com ela pular, ela me convidou pra pular de paraquedas e eu falei, tá bom, vamos lá. E eu lembro que naquele dia eu acho que eu comecei meu despertar, assim, porque é muito louco tu ter medo da morte e daí tu pular e daí, tipo, não acontecer nada. E simplesmente ter sido a melhor experiência que eu já tive, assim, na minha vida. E ali eu consegui me conectar realmente, perceber que, caramba, a vida é isso, sabe? É essa conexão com o todo, né? Então, se vocês conseguem ter algum momento em que vocês possam estar perto da natureza, mas expandidas, né, com o todo, isso ajuda demais. Segunda dica, é fazer alguma atividade que alimenta a alma de vocês. Eu acredito que vocês já devem saber qual é a atividade, né? Talvez vocês poderiam até escrever aqui alguma coisa que vocês fazem e que faz com que vocês se sintam bem. Às vezes a gente tá limpando a nossa casa e daí a gente põe uma música super maravilhosa e daí a gente começa a cantar e daí aquilo parece que anima a nossa alma, sabe? É isso. É tipo alguma coisa que tu faz, que tu percebe que, nossa, como eu fico feliz quando eu tô fazendo isso. E é justamente essa sensação que nutre o nosso espírito, a nossa alma, que realmente alimenta o nosso ser. Isso ajuda muito para desbloquear o chakra coronário. Terceira dica que eu dou, que é uma coisa que eu sempre faço, porque muitas vezes eu posso começar a me desalinhar com o meu chakra coronário. Eu falo que um momento em que eu tive o chakra coronário muito desalinhado foi quando eu comecei a sair, né? Eu tava saindo muito e aí a gente começou a comer coisas muito densas, assim, eu fui lá, comi uma pizza, depois no outro dia eu comi não sei o que, coisas que geralmente eu não como, né? Eu sempre como bastante legume, salada, verdura, né? E eu comecei a comer coisas muito densas e naturalmente tu vai começar bloqueando teus chakras, né? Se tu não volta, tu começa a bloquear. E aí eu comecei a ter pensamentos compatíveis com a minha vibração, como eu sempre falo, né? A gente começa a ter pensamentos compatíveis com a nossa vibração. E eu lembro que eu disse assim, não, calma, deixa eu voltar pra dentro. E aí eu fui lá, comecei a intensificar as minhas meditações, muito mais do que eu já estava fazendo. Voltei pra dentro de mim, silenciei, encontrei as minhas respostas e comecei a perceber de novo esse alinhamento. Então, a meditação, ela ajuda a gente toda vez que a gente se afasta, sabe, da gente mesmo, que a gente começa a ter medo de tudo de novo, a se desconectar da vida de novo. Então, ela nos ajuda a ter essa sensação, né? Ela realmente nos coloca no lugar que a gente tem que estar, que é esse lugar de se sentir parte do todo, de se sentir seguro de estar aqui, de não ter medo de viver, né? Então, eu gosto muito da meditação. E uma coisa que eu falo é para as pessoas que não têm facilidade de meditar em silêncio, para que elas coloquem uma meditação guiada. Porque a meditação guiada, ela ajuda pelo menos a gente começar a ter foco, porque a gente começa a ouvir aquela voz, né? Então a gente vai ter que focar na voz, ou a gente vai ter que focar na música, ou a gente vai começar a focar na respiração. Então isso ajuda muito para pessoas que não têm essa facilidade, que são muito ansiosas. Meditação, andar na praia, cuidar das minhas plantinhas, exatamente isso. E aí, deixa eu ver quais são as outras aqui. Estipulei, vamos lá. Então, a próxima aqui que eu coloquei também. Eu até coloquei aqui dos cristais, né? Quem fez a vivência sabe ali que tem várias meditações que a gente pode usar os cristais. A gente pode colocar eles quando a gente está dormindo, né? Embaixo do nosso travesseiro. Ajuda muito. Essa ametista que eu tenho embaixo do travesseiro ajuda muito a transmutar sonhos ruins.
para que a gente possa acessar boas experiências durante os nossos sonhos. Uma outra coisa aqui que eu coloquei também é da gente manter um diário dos sonhos, né? Como eu falei que quando a gente começa a expandir o chakra coronário, a gente começa a ter acesso aos nossos sonhos e a gente acorda e a gente começa a lembrar. E eu sei que todo mundo aqui acha que não lembra dos sonhos, mas quando eu fiz um curso com a Carol Landgraf, que ela é muito maravilhosa, e ela deu esse exercício, e eu disse assim, cara, duvido, não vou lembrar, é impossível. E ela falou, acorda de manhã e a primeira coisa que tu faz é pegar o caderno, abrir e começar a escrever. Nem que tu comece escrevendo. Hoje eu não lembro do que eu sonhei, mas eu estou aqui escrevendo porque eu tenho que escrever. E daí começa a vir. É muito louco. Mas assim, tu não pode pegar o celular, não pode pegar nada. Tu tem que estar com o teu caderno do lado e começar a escrever. E tu vai perceber quantos sinais tu recebe através dos teus sonhos. É um negócio assim, inacreditável, sabe? Façam pra perceber. Manter um diário dos sonhos. Vai fazer com que tu consiga ter até experiências mesmo. É como se tu fosse recebendo muitas informações através dos teus sonhos. Ajuda demais. Sétima dica que eu dou. Nossa, eu coloquei aqui 7 dicas, nem tinha me ligado. É tu fazer cursos relacionados à espiritualidade. Por que fazer cursos relacionados? Se eu sou uma pessoa que eu sou muito mental, né, que eu realmente não consigo acreditar nas coisas, nas experiências, que eu ainda tô, duvidando de Deus, eu tô duvidando de tudo isso que tá acontecendo. Quando eu começo a fazer cursos, eu começo a conhecer pessoas que estão vivendo isso, né? E quando eu começo a entender que essas pessoas estão vivendo, meu cérebro começa a dar isso existe, isso não existe. Então é como se eu começasse a compreender melhor tudo o que está acontecendo. E uma outra coisa é que muitas vezes tu tá tendo experiências espirituais, mas tu não tem consciência porque tu não sabe o que é isso. Então quando tu vai estudar, tu fala, entendi, isso aqui que aconteceu comigo hoje de manhã, ou ontem de noite, ou quando eu acordei às 3 da manhã, entendi, era a comunicação de Deus, tá, entendi. É como se tu conseguisse conectar a teoria com o que tu tá vivendo e também conseguisse se conectar com pessoas que estão passando por isso, para que tu consiga fazer essa troca e a tua mente ir entendendo tudo isso. Então, é muito importante a gente ter essa conexão com esses cursos, né? Não só cursos, mas realmente vivenciar qualquer tipo de... Até eu falo aqui, a gente está numa egrégora nesse momento, a gente está com quase 20 pessoas. A gente está numa egrégora, a gente está realmente se conectando, cada um está aqui falando um pouquinho e trabalhando e falando aquilo que está vivendo. E isso é a gente entender, nossa, eu percebi que aquela pessoa teve isso. Então, quanto mais eu vivo isso, mais eu vou conseguindo acreditar. E a última dica que eu trouxe é da gente equilibrar o nosso tempo físico com o nosso tempo espiritual. Por quê? Isso é uma coisa que foi um dos grandes aprendizados que eu tive na minha vida e por isso que eu coloquei aqui. Porque durante muito tempo eu era super espiritualizada, então, só falava de meditação, meu Deus, meditação, cosmo, Deus, espiritualidade, chakras, cristais, né? E eu esquecia que eu tava na Terra, né? Que eu tinha que viver aqui, né? E aí meu namorado dizia, Mari, para de falar disso, tu só fala disso, volta pra Terra. Muito engraçado. Então, o que a gente tem que fazer, né? Pra gente poder ter esse chakra equilibrado. A gente tem que conseguir desenvolver no nosso dia momentos em que a gente vai estar experienciando a matéria e momentos em que a gente vai estar experienciando a espiritualidade. Né? Então, poxa, se agora meu namorado me convidou pra ir jantar, agora eu vou jantar e eu vou viver o mundo real. Então a gente vai falar sobre, política, sobre qualquer coisa que estiver acontecendo no mundo, né? E de repente agora eu vou meditar e eu vou ter meu momento pra meditar comigo mesma, me conectar e tá tudo bem. Não existe um arquétipo de que se eu sou espiritual eu não posso viver ou fazer outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É importante a gente experienciar a matéria, é importante a gente conseguir levar a espiritualidade para a matéria, né? E a espiritualidade é o nosso autoconhecimento. E quanto mais eu me conheço, mais eu consigo lidar com a matéria. Por quê? Porque eu vou olhar para uma pessoa que tá falando alguma coisa para mim que não é legal, às vezes, e eu vou saber lidar com aquilo de uma forma muito mais tranquila, porque eu sei que aquilo que a pessoa tá falando pra mim diz muito mais sobre ela do que sobre mim, simplesmente porque eu já conheço como funciona, né, a minha mente,
eu já sei tudo como funcionam os sistemas de crenças, porque eu me conheço. Eu sei como o cérebro funciona, eu sei como ele se bloqueia, né? Então, é importante a gente realmente perceber essas questões aí, da gente conseguir separar. Tá, meu dia tá como hoje? Meu dia tá muito espiritualizado, eu tô fazendo coisas no mundo terreno, e eu falo que praticar atividade física é estar na terceira dimensão, tá? Então, eu tá praticando algum exercício físico, eu tá exercendo o meu corpo, tá levando um potencial, porque eu preciso, lembra que o que desbloqueia o chakra, que é o primeiro, que é o básico, que é justamente o contrário, né? O chakra do chakra coronário é o chakra básico. E é justamente atividade física, é o movimento, é o estar em movimento. Então eu preciso levar o meu corpo para esse movimento para que eu possa ir estimulando, né? Eu ter essa atividade mais terrena, mais 3D, né? Aqui na terceira dimensão. E depois eu posso ir lá na quinta, na sétima dimensão, aonde eu estiver. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais uns minutinhos. Vamos ver, sinto muito isso, Mari. Às vezes a gente tem que passar por essas experiências, mas não sabe que é isso. Exatamente. Quando a gente tá... Isso eu falei até do chakra frontal, né? Uma coisa que eu percebi é que eu não consigo explicar certas coisas que eu vivo espiritualmente. É muito difícil transformar em palavras. Então, às vezes, eu quero tentar explicar alguma coisa, até quando eu vou passar, tipo, a palavra da semana. Que nem hoje eu falei lá sobre a liberdade, né? Pra quem recebe ali nos meus canais, ali eu mandei sobre a palavra liberdade. Só que o que vinha pra mim... Era uma águia muito grande, de braços abertos, e ela, tipo, queria mostrar que ela era livre, só que, tipo, eu queria demonstrar aquilo que eu tava vendo, só que as palavras eram muito limitadas, porque a palavra, gente, quem criou a palavra foi o homem, né? Nós criamos a palavra, então, isso aqui a gente determinou que vai se chamar copo, mas isso aqui é muito mais do que um copo, né? É algo que eu posso pegar, que eu posso sentir. Quando eu olho para o copo, eu não posso limitar ele com uma palavra, né? E a gente costuma a se limitar com as palavras para se expressar. Por isso que eu falo que a energia, ela é muito maravilhosa, porque ela consegue expandir tudo aquilo que a gente quer explicar através do nosso campo de energia, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse campo de energia, porque a gente consegue levar para as pessoas aquilo que a palavra não consegue levar. E quando eu vou fazer um trabalho com esses trabalhos que eu faço, eu digo assim, eu tô falando pra vocês, eu tô passando conteúdo, mas o trabalho, ele tá sendo feito no nível energético. Porque o mental, ele precisa chegar pra aliviar vocês, pra vocês acharem que vocês receberam. Mas, gente, toda pessoa que você se conecta, você começa a receber a energia dela. Se você disse sim pra mim nessa live, você tá recebendo a minha energia. Porque tudo aquilo que a gente valida de sim, a gente está recebendo. E passa a ser verdade para a nossa vida. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente se conecta, com as pessoas que a gente compra curso, com as pessoas que a gente ouve nas redes sociais. Porque cada um tem um sistema de crenças, a gente não sabe de onde essas pessoas vieram, né? Até eu mesma, né? Eu falo de mim também, a gente não sabe onde cada um veio. E às vezes a gente vai trazer coisas com as pessoas que realmente viveram de uma forma que não é a forma como a gente quer viver. E eu já me peguei fazendo isso. Alguns cursos que eu fiz, tinham pessoas que falavam coisas que não eram exatamente aquilo que eu acreditava. E eu acabei dizendo sim, porque eu não sabia exatamente o que eu acreditava. E quando eu percebi, eu estava vivendo a verdade daquela pessoa. E aquela verdade não era a minha verdade. Então, existem verdades absolutas e existem verdades relativas. A minha verdade, aquilo que eu tô passando pra vocês hoje, é uma verdade relativa. É algo que eu encontrei, que eu trouxe e que eu falo pra vocês através da minha verdade relativa. Então vocês têm que pegar isso que eu falei pra vocês agora e vocês vão olhar pra isso, integrar, validar conforme a verdade de vocês. E olhar também pra verdade suprema, que eu falo que Deus é uma verdade absoluta, né, gente? Isso é incontestável. Mas o que cada pessoa tá falando hoje nas lives, né? São coisas que a gente vai trazendo e talvez nem 100% vai ser uma realidade, uma verdade absoluta. Então é super, super importante. Sim, o focar, escolher algumas coisas, pessoas por vezes focar nelas. Esses últimos dias estão sendo muito transformadores pra mim. Hoje compartilhei algumas reflexões pelo Insta e logo entrei nessa live explicando muita coisa que eu estou sentindo. Exatamente. Eu falo que quanto mais a gente... Eu acredito muito que o coronavírus ele veio para nos trazer essa integração,
do despertar de uma forma coletiva. Então, tudo aquilo que está acontecendo agora está vindo para a gente poder trabalhar as nossas questões, né? E até eu gravei um vídeo hoje falando sobre como está sendo difícil da gente se relacionar, né? Como está sendo difícil da gente conseguir lidar com tudo que está acontecendo dentro da nossa vida agora. Por quê? Porque o Sol, né? 2020 é o ano do Sol. Então, o Sol está iluminando tudo aquilo que precisa ser olhado. E está todo mundo vivendo um monte de processo. Então, tudo aquilo que eu estava tentando resistir, que eu não queria olhar, que estava aqui escondido, né, dentro ali do meu coração, tá vindo à tona. Eu tô sendo obrigada a olhar para isso. E quando eu olho para isso com aceitação e não resistência, eu consigo trabalhar e, transmutar assim, Porque a resistência é que traz a falta de prosperidade. A resistência é que traz a doença. A resistência é que faz com que eu não consiga me curar. Né? É justamente a resistência. Quando eu elimino a resistência, pronto, parei. Até eu acho que foi a Gabi, não sei se ela tá aí. Ela me mandou uma mensagem dizendo: depois que tu me falou pra eu não me culpar nos rituais e tal, pra eu fazer conforme eu senti, parece que fluiu melhor. Sim, claro, porque a culpa é resistência. Né? Todos esses sentimentos densos são resistências. Quando a gente elimina e diz: tá tudo bem como tem que ser, logo começa a ficar tudo bem. Eu abro mão de querer controlar. Eu me entrego para a vida. Eu paro de ter medo de viver, né? E eu paro de ter medo da morte. Porque quem tem medo da morte é porque tem medo da vida. E aí passar 99% do tempo querendo trabalhar em algum lugar para pelo menos ter dinheiro para poder viver. Porque tem medo da morte e daí para de viver. Porque na verdade tem medo de viver e não ter dinheiro. Só que é justamente quando a gente começa a se entregar para a vida, que a gente começa a ser quem a gente é, que as coisas começam a fluir e a gente começa a receber aquilo que a gente tem que receber. E sério, eu demorei tanto para entender isso. Cara, acho que eu levei uns 3 anos aí, achando que eu tinha que ser as pessoas que as pessoas queriam que eu fosse para eu poder ter dinheiro, para eu poder viver. E hoje eu entendo que não, que eu tenho que viver a minha verdade, me entregar para a vida sem medo. E isso vai fazendo com que cada vez eu vá recebendo mais, porque eu tô aceitando aquilo que eu recebi, que é o maior poder que todo mundo que tá nessa live tem, que é esse amor que tá dentro do nosso coração. Tudo isso, esse amor que existe dentro do nosso coração, ele vai sendo descoberto, né, transmutado aqui para todo mundo, transmutado as nossas energias negativas, e a gente vai conseguindo viver muito melhor, né, trazendo esse propósito sem medo de viver a vida. Tá bom, gente? Eu tenho mais 1 minutinho. Deixa eu ver. Eu não estava tendo a compreensão de onde está surgindo os aspectos que você mencionou. É muita sintonia. Eu falo que toda vez que a gente tem uma coincidência, a gente está na sincronicidade. A gente está vivendo aquilo que a gente tinha que estar vivendo. Também aprendi a ser mais seletiva, tem que ressoar em mim. Geralmente meu terceiro olho escolhe quem eu devo ouvir. Exatamente. Quando a gente começa o chakra coronário, né, pra finalizar assim, o chakra coronário ele faz a gente ter uma visão aqui, Toda vez que eu me coloco para ter uma visão atrás de mim, quando eu começo a olhar de fora, eu consigo lidar muito melhor com a minha vida. Eu começo a ter uma visão de cima, né, como uma águia. Então eu olho de cima tudo que está acontecendo e eu consigo lidar com isso. Então é justamente isso. O chakra coronário ele faz eu ser observador. E eu começo a fazer escolhas mais assertivas, porque eu não estou identificada com meus sentimentos, com aquilo que está vindo no meu corpo. Eu olho de fora e daí eu consigo trabalhar. O Ho'oponopono ajuda demais. O Ho'oponopono me ajudou muito nos meus relacionamentos. Assim, nossa, se eu fosse contar uma história aqui pra vocês, do meu namorado, nossa, eu tinha vários problemas com ele em relação... Eu fiz Ho'oponopono com ele durante 21 dias e ele mudou totalmente. E isso é a cura. O Ho'oponopono, ele tem uma vibração que transmuta as energias negativas. Assim como todos os rituais lá que eu ensino lá na vivência, o Ho'oponopono ele faz a mesma coisa. Ele tem uma vibração, então se eu faço ele todos os dias, eu vou ir levando essa vibração que vai dissolvendo essas energias indesejáveis que estão no meu corpo. E logo eu vou começando a me sentir mais leve. É como se eu fosse apagando isso de mim mesmo. É uma oração maravilhosa. Recomendo muito, 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 muito pra quem precisa. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui porque falta 30 segundos. E se eu não finalizar, eu tenho medo que não salve.
Muita, muita, muita gratidão, eu sempre sou muito grata. Amanhã estaremos juntos às 20h20, faremos uma meditação de no máximo 15, 18, até 20 minutos, é bem rapidinha para que a gente comece a desbloquear esse chácara coronário, tá bom? Muita, muita, muita gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo até o final da live. Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima segunda-feira para vocês.